Costa. Boa noite, sou Ricardo Mendes. Hoje abordaremos um tema que tem moldado paisagens urbanas e relações sociais no Brasil, a construção de muros, inspirado em especial O Mundo de Muros, da Folha de São Paulo. Publicado em 27 de julho de 2017, discutiremos as razões por trás dessas barreiras e seus impactos na sociedade. Muros que separam comunidades, escondem realidades e refletem desigualdades? Para entender melhor esse fenômeno, convidamos especialistas que compartilharam suas perspectivas sobre o assunto. Os muros no Brasil não surgiram por acaso. Eles acompanharam o crescimento das cidades e a desigualdade social. Mas quando e por que começamos a nos isolar? Nos anos 70 e 80, surgiram os primeiros condomínios fechados no Brasil, inspirados nos modelos americanos. Prometiam segurança e privacidade para a elite, mas o que parecia um privilégio, logo se tornaria um padrão de separação social. Nos anos 90 e 2000, os muros cresceram. Não apenas em condomínios fechados, mas também em bairros populares. No Rio de Janeiro, muros foram construídos ao redor de favelas inteiras, isolando comunidades inteiras do resto da cidade. A partir de 2010, os muros deixaram de ser apenas estruturas físicas e passaram a representar divisão extrema entre classes sociais. Quem está dentro tem segurança e conforto. Quem está fora enfrenta dificuldades e poucas oportunidades. O Brasil se tornou um país cercado por barreiras. Mas será que os muros realmente trazem segurança? Ou apenas reforçam a desigualdade? Está na hora de repensar nossas cidades. Dr. João Almeida, o especial da Folha, destaca diversos muros construídos no Brasil, como o de Cubatão, que separa as comunidades locais da rodovia dos imigrantes. Qual é o significado sociológico dessas construções? Os muros físicos no Brasil representam as barreiras sociais e econômicas do país. Eles simbolizam a separação entre diferentes grupos, na tentativa de esconder a desigualdade. Eles representam problemas na sociedade entre os ricos e os pobres, e o governo, ao invés de querer resolver isso, eles estão escondendo. Doutor, do ponto de vista urbanístico, quais são as implicações das construções desses muros nas cidades brasileiras? Certo, como foi dito, boa noite. Urbanisticamente, esses muros fragmentam o tecido urbano, então eles dificultam a mobilidade e reforçam a exclusão social. Eles criam espaços de invisibilidade, onde problemas como a pobreza e a violência são simplesmente escondidos. De certa forma, não são resolvidos. Patrick, você liderou a produção do especial Mundo de Muros. O que motivou a Folha a investigar esse tema e quais foram os principais achados? Boa noite. Bom, observamos o aumento global na construção de barreiras físicas para separar povos e comunidades. No Brasil, identificamos muros que não apenas dividem espaços, mas também evidenciam profundas desigualdades. Nosso objetivo foi humanizar essas histórias e mostrar que, por trás de cada muro, existem pessoas afetadas por essas divisões. Durante a produção, houve algum caso que impactou particularmente? Sim, o muro em Cubatão é bem problemático. Ele separa uma comunidade de baixa renda da rodovia dos imigrantes, evidenciando uma tentativa de esconder a pobreza dos viajantes que dirigem ao litoral. Essa barreira física reflete claramente a exclusão social perante em nossa sociedade. Obrigado. Dr. João, quais são os efeitos desses muros na coesão social e no cotidiano das comunidades afetadas? Bom, os muros reforçam a sensação de exclusão e afastam ainda mais as pessoas. Eles dificultam a convivência entre grupos e reduzem os acessos à oportunidade. Além disso, podem fazer com que as comunidades isoladas sejam ainda mais descriminalizadas, aumentando a pobreza e a violência. Doutor, existem alternativas urbanísticas para substituir esses muros e promover uma maior integração? Bom, certamente projetos que incentivam a criação de espaços públicos inclusivos, como parques e centros comunitários, podem substituir barreiras físicas, além de políticas de habilitação que promovem a diversidade socioeconômica nos bairros são fundamentais para reduzir a necessidade de segregação espacial. Muito obrigado, doutor. A construção de muros no Brasil é um reflexo dos desafios sociais profundos que precisam ser enfrentados com diálogo e políticas exclusivas. A instalação conta com muros de concreto para dificultar a transposição de pedestres de um lado para o outro da pista. O que dificulta também aos criminosos, que costumam fugir para dentro das comunidades, além de novas câmeras, telamento e mais iluminação. É possível observar através dessa imagem
informações sobre incidentes de segurança registrados em 3 anos consecutivos, concluindo que, ao longo dos anos, houve sim uma diminuição nos roubos e latrocínios. Agora nós vamos mostrar uma notícia que fala e abrange muito sobre a revolta das pessoas que moram na comunidade em cima desses muros criados. Recentemente, um jovem morreu com a pedrada da própria obra. A pessoa subiu no muro, jogou uma pedra e atingiu um jovem que teve morte imediata. O crime ocorreu no quilômetro 59 da rodovia. Um condutor relatou à agência de transporte do estado de São Paulo que foi abordado por 3 homens armados. Após o roubo, os criminosos seguiram no sentido da capital, mas ao perceberem a aproximação das viaturas da PM rodoviária, no quilômetro 58, fizeram uma manobra arriscada e fugiram na contramão. Durante a fuga, bateram em 2 carros e de frente com uma van utilitária. A PM relatou que os criminosos abandonaram o veículo e correram para o outro lado da pista, pulando a mureta e descendo em direção a uma comunidade local. Notícias como essa fazem as pessoas terem mais iniciativas de criar muro para poder proteger as outras pessoas que estão do outro lado da rodovia. A gente pode ver essa notícia onde 3 assaltantes assaltaram um carro, mas o crime não foi bem sucedido porque eles bateram. Agora a gente vai falar com uma testemunha que evidenciou o caso. Tive meu carro roubado na rodovia dos imigrantes. Senti uma mistura de emoções intensas. No momento do assalto, o medo e o pânico tomaram conta de mim, principalmente ao perceber que não tinha controle sobre a situação. Depois que tudo aconteceu, veio a impotência e a revolta, e eu não conseguia parar de pensar no que poderia ter feito para evitar aquilo. Aí desde então, a insegurança e o trauma ficaram comigo, e só de imaginar dirigir por aquela rodovia de novo, sinto um frio na barriga. Mas além disso, a desconfiança e a tristeza aumentaram, tanto pela perda do meu carro, quanto pela incerteza de que os responsáveis realmente serão punidos, que realmente não vão. É um sentimento que não passa tão rápido, e acaba afetando minha rotina e minha sensação de segurança. E até hoje eu sofro com isso. É possível observar que os muros separam as sociedades, escondendo as comunidades e a pobreza do país. Mas isso muitas vezes é normalizado, sendo possível observar nesse vídeo que esses muros são pintados com motivos coloridos para poder contrastar a realidade das favelas. Esta estrada do Rio de Janeiro é percorrida por estes dias pelos líderes das 20 maiores economias mundiais. As autoridades brasileiras pintaram as separações com motivos coloridos, que contrastam com a realidade das favelas. Veículos militares são visíveis em vários pontos do percurso e junto às entradas da Maré, uma das maiores favelas da cidade. A luta contra a fome e pobreza é um dos principais temas em cima da mesa na cimeira do G20. O Brasil traz na sua história uma série de elementos que podem dar alguns caminhos para nós pensarmos na desigualdade. Deixamos de ser uma colônia em 1822, mas passamos a ser uma monarquia cercada de república por todos os lados. O Brasil também foi o país que recebeu o maior contingente de escravizadas, o que fez com que a linguagem da escravidão se impusesse entre nós, e com grande consequência, porque ela naturaliza a diferença. O Brasil também foi uma colônia de exploração. Com isso, nós constituímos um país de grandes propriedades, de grandes madonismos e de grandes concentrações de terra. Para acabar com a pobreza, é fundamental agir sobre a desigualdade social, a concentração de renda, o acesso desigual à saúde, a educação e as oportunidades de emprego são fatores que perpetuam a miséria. Políticas públicas que garantam uma distribuição mais justa de recursos, investimentos em educação de qualidade e oportunidades para todos são essenciais para transformar essa realidade. Somente reduzindo as desigualdades estruturais será possível erradicar a pobreza de forma sustentável. Sou Ana Costa, e será que um dia podemos viver em um Brasil sem muros? Esse é um debate que... Boa noite, eu sou Ricardo Mendes. Com isso, fica claro que muros não são uma solução, mas sim um sintoma de um problema maior. A invisibilidade de um muro brasileiro. Quem passa pela rodovia dos imigrantes, em São Paulo, mais aproximadamente no quilômetro 58,5, provavelmente já sentiu a sensação de estranheza no local, que ergueu-se um muro, que impede a vista dos motoristas de enxergarem o que há do outro lado da rodovia. Com isso, vindo várias dúvidas, como por exemplo, o que há do outro lado do muro? Por que exatamente 1 quilômetro de rodovia? E o porquê eles escondem isso? Isso intriga
todos os motoristas que passam pela rodovia. Agradecemos aos nossos convidados por compartilharem suas reflexões e a vocês, espectadores, por acompanharem a gente até agora. Até a próxima e continuemos a debater formas de construir pontes em vez de muros em nossa sociedade.